Senhoras e senhores, sejam oficialmente bem-vindos para mais uma aula do Protocolo Renascer. Nas últimas aulas, a gente já explorou de maneira bastante aprofundada sobre várias questões relacionadas a sistema. A gente falou sobre o sistema de ensino, o sistema de educação, e como eles implantaram na sua cabeça diversos mecanismos de ficar o tempo inteiro pedindo permissão para os outros, e você ficar esperando autorização e validação das autoridades que são superiores a você. A gente falou sobre como eles transformaram o processo de ensino, o processo de aprendizado, que era para ser uma coisa mágica, mística e ancestral, nas prisões modernas, onde além de você desenvolver um ódio por aprender, uma certa repulsa com o processo de aprendizado, você ainda é escravizado e condicionado a desenvolver certos traumas e complexos como o medo da falha, onde você achar que inteligente é quem acerta de primeira, medo do julgamento, medo de falar em público, medo de ser ridicularizado, medo de ser chamado de burro. Certo? A gente falou também sobre a questão da escravidão, sobre como as elites enxergam as pessoas, a grande massa, como eles enxergam apenas como massa de manobra e como eles escondem os conhecimentos das pessoas, como eles querem que as pessoas fiquem numa zona de inconsciência e como eles exploram essa inconsciência através da propaganda. A gente falou sobre Edward Bernays, o pai da propaganda, em que ele era sobrinho de Freud e o neto dele é CEO da Netflix, sobre as famílias que dominam o mundo, onde a gente falou que eles pegam instintos sexuais, instintos agressivos que nós temos reprimidos dentro de nós, e eles utilizam esses seus instintos para te empurrar produtos, para você comprar coisas que você não precisa, para agradar pessoas que você não gosta, onde eles instalam desejos para você comprar coisas que você nem quer, na realidade. E eu sei que você deve ter a cabeça explodindo exatamente agora, porque foi muita informação passada, conteúdo que você demoraria anos para você conseguir ter acesso, conteúdos que eu já investi mais de 100, 200 mil reais para conseguir ter acesso, eu estou te passando exatamente agora nesse treinamento. Mas a gente vai começar, a gente vai continuar a explorar de forma ainda mais aprofundada aqui nessa aula. Se você já está revoltado, se você já está indignado com isso, se você está entendendo essa manipulação, se prepara porque vai ter mais coisa ainda, cara. E para a gente continuar essa aula, eu gostaria de começar com uma frase de um homem chamado Dr. Mark Hyun, em que ele falou a seguinte coisa: a medicina natural, ela foi ridicularizada porque ela não gera bilhões em patentes. E foi exatamente isso que o sistema entendeu, para a gente continuar a prosseguir a nossa narrativa. Tudo aquilo que você come hoje, tudo aquilo que você bebe, tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você passa no seu corpo, foi projetado, não é como se fosse acaso, ele foi projetado e pensado de uma forma meticulosa, não para te deixar mais forte, não para te deixar mais livre, não para você ser mais feliz e mais realizado na sua vida, mas para você ficar mais fraco, para você ser escravizado, para você obedecer sem questionar. Eles querem que você seja forte o suficiente para conseguir trabalhar, mas fraco o suficiente para não conseguir se revoltar. E para você entender como aconteceu toda essa manipulação, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. A gente vai ter que voltar para uma época onde a medicina natural era a norma, era o normal. Onde os médicos eles recomendavam jejum, sol, onde eles recomendavam que você treinasse, se exercitasse, e onde os psiquiatras eles tentavam analisar a causa daquilo que estava acontecendo, onde eles conversavam com o paciente de uma forma meticulosa e tentavam entender o caso daquele paciente antes de tentar recomendar e receitar algum remédio. Só que tudo isso mudou quando um homem percebeu que a medicina natural não gerava lucro. E o nome desse homem, imagino que vocês já devem saber nesse exato momento, é John D. Rockefeller. É exatamente isso. O mesmo magnata que dominava as indústrias, que dominava o petróleo, que desenvolveu o sistema de provas que a gente utiliza no sistema de ensino, também teve o seu pé na medicina. Ele percebeu naquela época que vários dos derivados de petróleo que existiam poderiam ser utilizados na fabricação de medicamentos sintéticos, medicamentos derivados de petróleo. Só que tinha um empecilho. Naquela época, basicamente todas as faculdades de medicina que tinham naquela época, hospitais, eles utilizavam tratamentos holísticos, que eram tratamentos baseados em produtos naturais. Então, eram baseados em ervas, eram baseados em plantas, coisas que vinham de um conhecimento de séculos e mais séculos de estudos e pesquisas. Então ele financiou um projeto chamado Flexner Report, em que ele rotulava que todas as práticas naturais eram charlatanismo. Então ele comprou políticos, ele comprou universidades, e ele usou a mídia, que ele também controlava, para convencer toda a população que só aquilo que vinha através de laboratórios era ciência de verdade. Todo o resto era charlatanismo e não passava de um efeito placebo. Certo? Então todas as faculdades que não aceitaram esse novo modelo foram fechadas, e aquelas que aceitaram o financiamento passaram a ensinar uma única coisa: remédio para tudo. E assim, a medicina se transformou em uma indústria. Hoje, as 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo lucram centenas de bilhões por ano. Não com cura,
mas com gestão crônica de doenças. Você deixou de ser um paciente que deveria ser curado e você se tornou uma fonte de renda mensal. Você virou recorrência. Eles não querem que você se cure, porque quanto mais doente você tiver, mais lucrativo você se torna. E para você entender a gravidade disso que eu estou falando, a seriedade disso, você tem que entender o que a medicina já foi um dia. Especificamente falando o que a psiquiatria já foi um dia. Porque assim, antigamente as pessoas que elas eram doentes mentais, elas eram consideradas maldições. Então a pessoa que ouvia vozes era considerada como alguém que está possuído. Eles trancavam essa pessoa num quarto, ficavam jogando água benta, batiam com cruz e falavam que estava fazendo exorcismo. E quando isso não funcionava, e basicamente nunca funcionava isso, eles isolavam aquela pessoa, trancavam ela, expulsavam ela da sociedade, certo? Eles faziam vários procedimentos horríveis, cara. Eles faziam um choque térmico, eles ficavam pingando água na cabeça daquela pessoa, água fria ou água quente, para expulsar o demônio. Eles faziam sangrias, eles cortavam a pessoa inteira e deixavam o sangue escorrer, porque teoricamente ia sair o demônio do corpo. Tinha até técnica chamada trepanação, em que eles faziam um furo na cabeça da pessoa, porque teoricamente ali o espírito do mal, o monstro que incorporou na pessoa, iria embora. Era uma coisa brutal, era bizarro. A gente tinha ilhas que eram ilhas dos loucos, onde eles pegavam todas as pessoas que eram consideradas doentes mentais, juntavam num barco e mandavam elas sem volta. Era uma viagem só de ida e deixava aquelas pessoas lá, à mercê do destino. Você entende isso, cara? Era brutal, era medieval. Era bizarro. Tudo isso foi se desenrolando até que no meio do caos da Revolução Francesa teve um homem que decidiu fazer o impensável. O nome dele era Philippe Pinel. Pinel entrou num hospital em Bicêtre, em Paris, e ele viu centenas de pessoas acorrentadas como se fossem monstros, e ele tomou, num ato de rebeldia, uma atitude que mudou para sempre o rumo da saúde mental. Ele pegou e quebrou as correntes de todo mundo e ele declarou: essas pessoas não são monstros, essas pessoas são doentes, elas precisam ser tratadas. E ali demos o início à psiquiatria. Só que ela não era do jeito que é hoje, que é só recomendação de remédios. Não. Naquela época, o psiquiatra, o ato dele era ser um especialista, um estudioso da alma, um estudioso do espírito. E a cura para esses pacientes não era remédio. A cura para esses pacientes era apenas um simples eu vejo você. Era uma atenção plena. Você escutar essa pessoa e tentar entrar um pouco na loucura dela. Então, naquele período, Freud começou a estudar os sonhos. A partir disso, Jung começou a estudar o inconsciente coletivo. Lacan começou a estudar as palavras não ditas. E tivemos aí diversos outros mestres que buscavam compreender a alma humana e não só controlar comportamento, entende? Psiquiatras eram, acima de tudo, investigadores do espírito. Eram pessoas que faziam até alguns certos rituais de tentar entrar no mesmo estado mental daquele doente e tentar tirar ele de lá. Era uma arte sagrada, uma arte milenar. E tudo isso foi mudar em 1952. Em 1952 foi criado o primeiro medicamento psiquiátrico da história, a clorpromazina. E naquela época ela foi um avanço magnífico para a psiquiatria, porque a gente conseguia pegar pela primeira vez na história pacientes que tinham transtorno psicótico e fazer eles ter uma vida minimamente digna, entende? Pacientes que antes eram chamados de loucos, que eram trancados em manicômios, agora podiam retornar para a sociedade. Isso foi uma coisa maravilhosa. Só que como toda ferramenta poderosa, ela acabou caindo nas mãos erradas. E mais uma vez a indústria percebeu: se a gente consegue vender remédios para tratar o corpo, por que a gente não consegue vender remédios para tratar a mente? E aí começou a brincadeira. O que eles perceberam foi que o corpo físico é uma coisa muito objetiva. Você consegue medir, você consegue ver raio-x, você consegue ter um histórico para saber se aquilo está realmente melhorando e se curando ou não. Só que quando a gente fala da mente, a mente é algo muito subjetivo. E se algo é muito subjetivo e digno de interpretação, é o lugar perfeito para a gente inventar sintomas e inventar doenças. E foi exatamente nesse momento que a psiquiatria começou a morrer. O psiquiatra, que antes era o investigador do espírito, hoje se tornou só um despachante de remédio. Todo aquele cuidado que eles tinham com o paciente de analisar os sonhos, entender o que está passando na mente, entrar no mesmo estado mental e retirar ele de lá, foi substituído por um diagnóstico, por um formulário. Você assina lá, você tá triste? Sim. Você tá ansioso? Sim. Onde mais de 90% das pessoas que preenchem o protocolo são diagnosticados com alguma doença. Então, será que isso aqui realmente é real? Ou será que eles estão criando alguma coisa para poder vender produto? Você se pergunta por que uma a cada 3 pessoas hoje em dia vive medicada o tempo inteiro?
Por que está tendo uma explosão de doenças? Será que é porque o mundo inteiro ficou doente? Ou será que é porque eles estão utilizando todos aqueles mesmos mecanismos que eu passei na última aula de manipulação midiática para criar um problema e vender a solução? Eu quero que você se pergunte esse tipo de coisa. Será que se você terminou com a sua namorada, você realmente está depressivo? Ou você precisa de um novo horizonte? Você tem que se reconectar com seus amigos? Você tem que passar um tempo sozinho para processar esses sentimentos? Será que se você é uma pessoa que gosta de passar um tempo sozinho, lendo seu livro, você realmente tem autismo? Ou você é apenas um ser humano sensível tentando sobreviver nesse mundo completamente maluco? Se pergunta esse tipo de coisa, porque aqui começou a surgir aquilo que eu gosto de chamar de a industrialização da mente. Com toda essa evolução e esse crescimento da indústria, começou a surgir a necessidade da gente padronizar e rotular as doenças. Então surgiu a necessidade de a gente pegar todo o espectro do sofrimento humano e condensar ele dentro de caixinhas. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Todos esses diagnósticos que a gente tem hoje, que dizem o que é tristeza, o que é depressão, o que é TDAH, o que é autismo, eles não foram feitos através de ciência pura e aplicada. Esses diagnósticos eles não foram criados através de experimentos bem detalhados. Não, eles foram feitos por consenso, por votação. Você entende isso? Quem está falando isso não sou eu. Diversos psiquiatras já relataram essa mesma coisa, porque foi um fenômeno bizarro. Teve um psiquiatra brasileiro chamado Dr. Guido Paloma, que participou do caso da Christine von Richthofen, mais de 40 anos de experiência, e ele relatou a mesma coisa. Ele falou assim, esses diagnósticos não fazem nenhum sentido. Eles votaram coisas como, o que é depressão? Depressão é a pessoa que não consegue acordar de manhã. É a pessoa que demora para acordar. O que é ansiedade? É a pessoa que se preocupa muito com as coisas. E aí qualquer pessoa que for preencher aquele diagnóstico vai se identificar porque são coisas muito genéricas. A psiquiatria deixou de ser essa pesquisa profunda sobre como funciona a mente e a psique das pessoas e virou apenas lucro rápido, efetivo, barato, mano. Tá com dificuldade de se concentrar? TDAH. Você realmente está muito ansioso? É ansiedade. Toma esse calmante aqui. Toma essa Ritalina. Toma esse Venvance aqui para você se concentrar melhor. Você não consegue sair de manhã? Isso aí é depressão. Você tá triste mesmo, depressivo, sua vida é uma merda. Toma isso aqui, ó. Pá, pá, pá. O que você tem que entender é que hoje, absolutamente, qualquer pessoa pode caber em algum espectro de alguma doença. Qualquer pessoa consegue caber em algum espectro. Você está triste, você cabe no espectro da depressão. Você não consegue se concentrar, você cabe no espectro do TDAH. Você está preocupado com o dinheiro, você está preocupado que tem que pagar uma conta, você cabe no espectro da ansiedade. Todo mundo cabe em algum espectro, foi isso que eles perceberam. E se todo mundo cabe em algum espectro, todo mundo pode tomar remédio. E se todo mundo pode tomar remédio, a gente vai vender pra caralho. Foi exatamente isso que eles pensaram. Essa é a linha de raciocínio deles. Eles querem que todo mundo possa caber em um espectro de alguma doença, então todo mundo vai estar doente em algum espectro, todo mundo vai tomar algum tipo de remédio. Esse é o objetivo. Hoje, 1 a cada 3 pessoas toma remédio. O objetivo deles é que seja 1 em cada 1. E de todas essas doenças que eu falei pra vocês, nenhuma delas explodiu tão rápido, viralizou tão rápido e gerou tanto lucro quanto o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Parece um nome científico, só que na real hoje em dia ela é mais utilizada como uma desculpa para tudo. Então, cara, a criança não quer ficar sentada por 4 horas seguidas ouvindo um professor falar coisas que ela não liga, TDAH. A criança quer brincar, ela tem energia, hiperatividade, TDAH. A criança não quer se concentrar para fazer a tarefa, TDAH. Tudo é TDAH. Então, crianças que são mal educadas são diagnosticadas. E não se engane, o TDAH ele é um caso real. Ele é uma doença real. Só que o TDAH ele é uma doença rara, mano. Hoje em dia, 90% dos diagnósticos que nós temos são fake, são falsos positivos. A pessoa não tem realmente a doença. Ela teve algum tipo de sintoma que se encaixou naquele espectro e já era o suficiente para poder tomar remédio. E aí eles pegam aquela criança que antigamente seria uma criança normal, uma criança saudável, curiosa, cheia de energia, e eles falam que a criança está doente. E aí eles medicam ela com o quê? Com Ritalina, com Venvance. Remédios que têm efeitos colaterais absurdos. Então ela vai ter insônia, ela vai ter anestesia de sentimentos, ela não vai sentir mais tantas emoções, não vai processar aquilo. E o mais bizarro de tudo é que essas crianças elas continuam sendo medicadas conforme elas viram adolescentes, adultos. E aí eles tomam um remédio para acordar, aí um remédio para ansiedade, um remédio para poder dormir, um remédio para curar o sintoma do primeiro remédio, um remédio para curar o sintoma do segundo remédio. E o tempo vai passando e quando vê, eles já não sabem mais quem eles são. A verdadeira essência deles é perdida. Eles estão com a alma inteira deles domesticada. E você tem alguma dúvida ainda de que isso é sobre lucro e não sobre saúde? Então me responde. Coca-Cola
Você acha que é salgada ou doce? Me responde, mano. Salgada ou doce? Você vai falar, a Coca-Cola é doce, certo? Só que na real não. A Coca-Cola tem muito mais sódio dentro dela do que açúcar. Por que isso? Porque o sódio, ele te desidrata. Ele deixa você com mais sede. Você já reparou que você toma uma Coca e parece que você está com vontade de tomar a próxima já? Você quer sempre mais e mais e mais? É por causa do sódio. Então é a fórmula perfeita. Eles vão lá, colocam um monte de sal dentro para você ficar desidratado, ficar com sede. E eles colocam açúcar por cima, o suficiente para mascarar aquele salgado. E você fica nesse loop infinito. Eles querem que você fique fraco, que você tenha picos de insulina bizarro, que você tenha dificuldade de dormir. Eles querem que você seja fraco o suficiente para não se rebelar e forte o suficiente para trabalhar. É exatamente isso. Você quer um outro exemplo? Pensa no álcool, mano. Você já reparou que o álcool é uma das substâncias mais fáceis de encontrar do país? Você não acha que isso é por acaso, né, cara? Você consegue encontrar álcool no mercado, na padaria, em posto de gasolina. É mais fácil encontrar álcool do que você encontrar uma fruta, por exemplo. Por que isso? Porque parece que eles querem empurrar em você, eles querem que você beba. Porque o álcool é uma das piores substâncias que existem para o seu corpo. O álcool ataca o seu fígado, que é literalmente a parte do seu corpo, o órgão do seu corpo responsável por sintetizar as toxinas. É a parte que limpa você. Ele vai lá e ataca essa parte do seu corpo. O álcool diminui sua imunidade, então deixa você mais suscetível a pegar doenças. Ele ataca o seu cérebro, a sua memória, sua capacidade de coordenação, capacidade de tomada de decisão. Não, e ainda eles dizem assim, beba com moderação, como se a culpa fosse sua, tá ligado, mano? Ah, você que quis beber demais. Tá com a imunidade baixa? A culpa é sua, mano. Tá desatenta? A culpa é sua. Você não consegue tomar decisões? A culpa é sua. Tá de ressaca? A culpa é completamente sua. A gente falou, beba com moderação. E quer saber o pior? O álcool aumenta a permeabilidade do seu intestino. Isso significa que tudo aquilo que você consome, seja nutriente ou seja toxina, atravessa mais rápido a barreira intestinal e entra direto no seu corpo. Agora imagina, e se você estiver tomando um antidepressivo? E se você estiver tomando um tarja preta? Isso significa que ele vai entrar muito mais rápido e muito mais forte no seu corpo. Você se torna literalmente uma esponja que absorve tudo. E uma esponja desprotegida. E vamos além ainda, cara. Você sabe o que tem no seu desodorante? O que tem na sua pasta de dente? O que tem no seu sabonete que você esfrega no corpo todo dia? Você consegue listar 5 dos ingredientes que tem lá, 10 dos ingredientes? A maior parte das pessoas não consegue, mas entre eles tem o alumínio, por exemplo, alumínio que é comprovado que aumenta o câncer de mama. Só que você consegue perceber quem que lucra com essa doença? Quem que lucra com tudo isso? É todo um ecossistema de controle. É tudo feito de uma forma milimetricamente arquitetada para deixar você doente e conseguir utilizar você como fonte de lucro em todos os lugares, em todos os vetores. Tá tudo programado para deixar você manipulado, fraco e escravizado. Eu quero abrir os seus olhos para você conseguir enxergar isso, isso entrar na sua cabeça de uma vez por todas. Cara, e eu não tô aqui para bancar um moralista, entendeu? Eu não quero falar para você nunca beba, nunca fume, seja um santo, não passe perfume, não passe sabonete. Não é isso que eu tô te falando. Não é isso que eu tô falando. Eu tô aqui para te apresentar o jogo. Eu quero te mostrar as regras e te mostrar o que está acontecendo. Eu quero fazer você perceber que a mesma farmácia que te vende o Rivotril é a farmácia que vai te vender o Dorflex no próximo dia. Que a mesma empresa que vende para você a cerveja vai te vender o antiácido. Que o mesmo laboratório que cria os antidepressivos vai estar patrocinando o congresso de psiquiatra. Eu quero fazer você perceber esse tipo de coisa e entender as regras do jogo. Eu tô aqui para te falar que se você realmente quer chegar no próximo nível, se você realmente quer elevar de nível, você tem que se tornar o tipo de pessoa que merece chegar lá. Entende? Você tem que começar a controlar, parar de comer lixo, parar de consumir lixo na internet, porque se você não controla nem o que você coloca no seu corpo, nem o que você coloca na sua mente, o que você vai controlar, mano? Se você não consegue nem dominar a si mesmo, como que você vai dominar o mundo? Cara, o mundo hoje em dia, a sociedade normalizou a doença, cara. Normalizou tu ser obeso, normalizou tu ter falta de foco, ter ansiedade. Só que tu sabe que isso não é normal, entende? Existem formas holísticas e naturais de você lidar com isso, entende, cara? Tu sabe que tu não nasceu só pra ser mais um, tu sabe que tá tudo errado essa merda, cara. Sabe que tu não tá aqui pra ser só mais um código de barra, um zumbi digital. Tu tá nesse protocolo aqui porque você quer renascer, mano, entende? E renascer começa dentro da tua cabeça, começa em você ficando rico da mente, começa você controlando aquilo que você come, parar de comer lixo. E a escolha é lógica.
Tu pode ir lá beber, tu pode fazer essas coisas, tu pode dedicar teu tempo, gastar teu tempo com a Netflix, tu pode perder tempo vendo a fofoquinha da Virgínia, vendo a fofoca de não sei quem. Mas é uma escolha. Ou tu pode entender que o jogo tá manipulado e aprender a jogar. Aprender a ser um jogador. Aprender a dedicar teu foco para as coisas corretas. Aprender a controlar tua energia. Aprender a reprogramar tua mente. E perceber, quando tu fizer esse tipo de coisa, quando tu assistir aqui esse protocolo e entender as ferramentas, que não tem concorrência, mano. Tudo aquilo que você quer, você pode ter. Porque as pessoas não estão jogando o mesmo jogo que você. Elas estão presas nesse círculo, mano. Elas estão presas nesse circo, na verdade, nessa piada gigantesca. Você tá aqui pra mais, mano. E esse protocolo aqui é o filtro. Esse aqui é o filtro. Eu sei que a maior parte das pessoas não vai levar isso aqui a sério. Eles vão assistir isso aqui e achar que é piada. Eles vão achar, não é assim que funciona, tá errado, mano. TDAH realmente é errado. Eles vão usar isso como justificativa, como desculpa. Desculpa para não encarar o demônio deles de frente e perceber que eles estão simplesmente sendo escravos do sistema. Só que se tu levar isso aqui a sério, isso aqui tem o potencial de transformar para sempre a sua realidade e a realidade da sua família. Eu sei que é para isso que você está aqui. Para você sair desse ciclo, se libertar dessa dependência de remédios e medicinas que são derivadas do petróleo. Você tá aqui para se libertar disso, mano, certo? E a gente vai passar por cima disso junto. E eu te vejo na próxima aula. Bora!